Já estamos ao vivo. Boa noite a todos. Meu nome é Isabela Mustafa, eu sou aluna da Geografia da Faculdade da UFSCar, do campus Sorocaba. Sejam bem-vindos ao nosso quarto encontro, que nós hoje vamos falar sobre ensino de Geografia e é o nosso curso de extensão de interface entre cartografia crítica e o ensino de Geografia, inquietude, inacabamento e processos. A comissão organizadora é formada por discentes, docentes e técnico administrativo. Nós somos bem diversos e múltiplos. Se você perder algum dos nossos encontros, todos estão gravados aqui na página do Facebook. E hoje nós iremos falar sobre cartografia e ensino de geografia. Infelizmente, a professora Adriane Goraieb, infelizmente, não vai poder estar presente devido ao imprevisto, mas estaremos aqui com a professora Cristiane Cardoso e ela irá apresentar para nós. Seja bem-vinda, professora, e agora o Eiran vai apresentar um pouquinho sobre ela. Boa noite a todos. A professora Cristiane, muito obrigado por aceitar o convite nosso, participar, né, desse evento. A professora Cristiane Cardoso possui licenciatura e bacharelado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Pós-doutorado em Geografia pela UFRJ e atualmente é professora associada, atuando no curso de Geografia e no programa de pós-graduação em Geografia. Passamos a palavra para você agora, professora. Oi, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. Boa noite, o professor Marcos, Isabela, Irã, e todo mundo aqui do grupo, né. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite de vocês, né, para conversar aqui um pouquinho sobre a minha experiência, né, relacionada a esse título, a esse tema que vocês trouxeram, né. Agradeço ao laboratório, a todos os participantes, ao Laboratório de Cartografia e Ensino de Geografia da Universidade Federal de São Carlos, né, UFSCar, do campus de Sorocaba, em especial os professores, né, Dayana, Marcos e Cássia, que fizeram o convite, entraram em contato comigo pelo e-mail, né, muito obrigada. E parabenizo, né, a todo o laboratório, a toda a equipe pelo evento, né, por trazer esse tema tão importante para a gente estar discutindo aqui. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu colocar a minha apresentação. A tela, eu consegui compartilhar com vocês a tela aqui? Tá. Então, assim, agradeço imensamente o convite, né? Eu vou trazer para vocês aqui uma discussão. Quando fizeram o convite, eu fiquei pensando, né, como poderia ser a minha contribuição para essa atividade que vocês estão promovendo. Como eu não trabalho diretamente com cartografia escolar, mas trabalho com a questão do ensino de geografia, e acabei né, de vir de um pós-doutorado trabalhando muito a questão do ensino de geografia física, e naturalmente trouxe algumas questões também da cartografia, né? Eu pensei em fazer essa fala muito no sentido de trabalhar o processo formativo do professor e a sala de aula, né? Trazendo esse recorte aqui para estar discutindo com vocês. Então, eu começo, né, trazendo uma reflexão importante para a gente pensar nesse processo formativo, né, sobre a questão do próprio ensinar. Depois eu vou fazer a ponte com essa transparência aqui do Paulo Freire, né, mas muito no sentido de pensar na problemática que a gente tem hoje, né, que é relacionada ao ensino da cartografia dentro da cartografia da sala de aula, né, que foi sempre uma das questões que a gente traz quando conversa com os professores, né, para poder entender como é que se dá o processo de ensino dentro da sala de aula, né, como é que seria essa transposição dos conteúdos da universidade para a escola, né, nos cursos de licenciatura. Então, eu começo trazendo essa reflexão do Paulo Freire, né,
que ensinar um certo conteúdo não deve significar, de modo algum, que o ensinante se aventure a ensinar sem competência de fazê-lo. Não autoriza a ensinar o que não se sabe. O que não sabe. A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe colocam no dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente. Essa atividade exige que a sua preparação, sua capacitação, sua formação se tornem processos permanentes, né? Então, para mim, essa passagem, né, ela é fundamental para a gente refletir sobre a questão do ensino escolar, né, do papel do professor na escola, e justamente para a gente falar também do processo formativo desse professor, né, fazendo uma ponte que eu vou depois trabalhar um pouquinho mais para frente, mas a cartografia é uma das matérias, né, um dos conteúdos curriculares do curso da geografia, onde os professores têm muita dificuldade de trabalhar. Então, o que a gente vê muito na escola é um mapa, né, sendo trabalhado de maneira bastante tradicional, como forma de localizar alguns fenômenos de pinturas e etc., né? E sendo que ele poderia ser a cartografia ela poderia ser muito mais explorada. E aí a gente percebe que existe nesse processo todo até mesmo determinadas falhas, né, dentro do processo formativo. Não vou dizer falhas porque se torna muito forte, mas determinadas fragilidades no processo, né, da formação inicial e até mesmo continuada do professor que está em sala de aula. E aí vocês vão entender o porquê eu trouxe alguns currículos, né, para a gente estar dialogando um pouquinho sobre essa questão da cartografia. E aí, na verdade, dentro de todo o processo, né, de escolha de material para se trabalhar em sala de aula, a cartografia ela acaba ficando um pouquinho, né, restrita a algumas séries das escolas, ou até mesmo acaba não sendo abordada de uma maneira significativa, né, que traga um significado real para o aluno, né? Então, assim, diante disso, eu sempre coloco, né, que ensinar implica conhecer os conteúdos formais, né? Eu preciso dominar os conteúdos da geografia. Ninguém consegue ensinar sem conhecer, né? É muito mais do que transmitir, que eu não gosto desse termo, mas mediar esse conhecimento concreto, né, formal, ensinar, né, significa construir com o aluno a sua própria capacidade de aprender, nesse vai e vem, né, nesse processo de mediação de conhecimentos, porque, principalmente quando a gente fala de cartografia, quase todos os estudantes, né, têm toda uma forma já de se relacionar, de se localizar com o espaço. Isso já remete a conhecimentos prévios que todo mundo tem, né, dos mapas mentais, dos mapas que vão sendo construídos aí ao longo da sua jornada, né. A atividade docente, em especial na área de geografia, né, exige cada vez mais do professor, não apenas esses domínios dos conceitos e categorias, né? Então, a gente precisa pensar cada vez mais numa prática, né, escolar contextualizada, dinâmica, participativa e reflexiva, buscando esse diálogo entre a realidade, né, vivenciada e os conteúdos. O que significa isso? Eu tenho muitos exemplos da geografia física, né, e vou trazer alguns aqui, vou tentar também fazer essa ponte com a cartografia, mas, por exemplo, um tema que eu sempre abordo nas minhas aulas está relacionado, por exemplo, ao clima, entender o clima tropical litorâneo, que é, no caso, o Rio de Janeiro, né? A gente sempre busca ver no livro didático, no material que chega até o professor, né, muitas das vezes, que o clima subtropical tem determinadas características, e aí você vai caracterizando isso. E, na verdade, a gente não consegue, muitas das vezes, contextualizar o que seria o clima tropical, né? O que significa 250 milímetros de chuva ao longo de um mês, o que significa
uma chuva concentrada de 60, 80 milímetros no intervalo de 2 horas, de 24 horas, né? Como é que a gente trabalha esses conceitos para os nossos alunos? E às vezes a gente não consegue nem relacionar o evento que está acontecendo de uma chuva concentrada com o fato deles não terem aula, né? Da escola ser um palco de moradia nesses episódios de alguma população que é desalojada, enfim, um conteúdo que acaba sendo completamente descontextualizado, né? E que, na verdade, a gente poderia trazer muito mais para a realidade. Com relação à cartografia, eu tenho várias formas de trabalhar, né, de forma contextualizada. Por exemplo, né, trabalhar dinâmicas de mapas, né? Como é que está sendo construída a cartografia na perspectiva do aluno, né? Localizar as questões do espaço, né? Tem inúmeras formas e dinâmicas que a gente pode trabalhar para construir desde o mapa mental, né, dos significados que aquele mapa pode ter para a vida de um aluno, inserindo os conceitos e categorias, né, fundamentais que podem estar ocorrendo aí dentro de um mapa que começa a partir da construção do próprio aluno. Eu tinha um trabalho que eu fazia, eu já lecionei também a disciplina de cartografia, né, não, tanto na universidade quanto nas escolas que eu trabalhei. Antigamente a gente usava, estou quase denunciando a minha idade aqui, a gente usava o retroprojetor, né? E muitas das vezes eu pegava aqueles mapas aquelas plantas, né, que vinham na lista telefônica e passava isso para os alunos para que eles localizassem pontos importantes do bairro deles, né? E trabalhava com essa escala com eles. E era muito interessante, porque muitas das vezes eles conseguiam entender mentalmente, né, o que era um mapa, mas não conseguiam, na verdade, trazer isso para o papel. Quando a gente passava uma planta, eles não conseguiam localizar. E a gente fazia todo um trabalho em cima disso, né, muito bacana, e o trabalho era maravilhoso. E depois a gente colocava esse material todo numa lâmina, né, na transparência, e acabava projetando todas as informações da sala, colocava uma transparência sobre a outra, e a gente construía um mapa do bairro. Então, era um trabalho bem interessante, né, bem contextualizado. Então, assim, são formas que a gente vai encontrando de trabalhar conceitos, né, de escala, de projeção, de localização, né, da importância da construção da cartografia, né, desde o primeiro contato. E, naturalmente, né, a importância de você trazer o tempo inteiro esse debate para dentro de sala de aula, porque a cartografia não é simplesmente você colocar um mapa ali, cheio de cores, bonito, né, e trazer essa informação, assim, praticamente, né, não dinâmica, né? E hoje a gente fala de uma cartografia muito mais avançada, né? As tecnologias estão aí e a gente pode usar vários recursos para se trabalhar esse tema em sala de aula, né? Os mapas que podem ser gerados, né? As informações do GPS, né? Dos mapas de localização, enfim, tem vários recursos aí que podem ser utilizados hoje para você conhecer os locais, né, sem sair da sala de aula, né. Então, assim, dentro desse contexto, né, a gente precisa repensar constantemente as nossas práticas docentes, né. A gente precisa, não se pode pensar numa aula apolítica, conteudista, né, tradicional, que visa esse retorno traduzido através da prova. Então, é preciso cada vez mais a gente repensar esses conteúdos sobre esse viés, né, de uma aula que a gente possa atingir as diversas linguagens, as diversas capacidades de aprendizado, né, que o nosso aluno pode ter. Então, eu costumo sempre falar que o trabalho com música, o mapa, né, as diversas formas de se trabalhar a cartografia, são recursos fundamentais para que a gente possa atingir as diversas formas de aprendizado, né?
E aí, dentro desse contexto, né, eu trago um pouquinho eu trouxe para vocês um pouquinho para discutir, né, o primeiro sentido, né, o histórico da ciência geográfica, lógico, vou passar muito rapidamente, e aí eu fiz uma vinculação da geografia física e a da cartografia, né, e aí, em segundo momento, eu trago uma discussão para vocês de alguns currículos das universidades, né, para demonstrar como é que a disciplina de cartografia ela entra dentro dos currículos, no processo formativo do professor, e depois eu trago para a gente discutir um pouquinho, né, a questão do ensino da cartografia nas escolas. Então, eu dividi a fala nesses 3 momentos para a gente poder dialogar, né, sobre essa questão da cartografia dentro do currículo, desde o processo formativo até o processo, né, lá na escola, né. Então, a gente pensa numa ciência geográfica, né, indo para esse primeiro momento da minha fala, acompanhado a ciência geográfica de forma geral, né, traz as transformações, né, dentro da história do pensamento científico, né, que são, na verdade, formas de ver, pensar e construir o mundo, né, e a gente teve vários momentos, né, passando por uma geografia positivista, teorético-quantitativa, né, vinculada ao pensamento mais crítico, né, e o momento atual. Então, a gente tem, dentro desse contexto, o primeiro momento, uma geografia muito vinculada à construção, né, do território nacional, então a gente tinha o levantamento dos recursos naturais, a fixação de fronteiras, né, o conhecer para conquistar e avançar territorialmente. E aí a cartografia ela tem um papel fundamental de mapear, de conhecer, né, e até mesmo de dar limite a essas fronteiras que estavam em formação, né. Num segundo momento, a gente tem, né, isso mais atual, a ideia de construção e integração nacional, né, expansão da fronteira agrícola, ocupação da Amazônia, a regionalização e a hierarquia das cidades. E a cartografia acompanha, né, esse movimento aí, também ainda muito vinculada à descrição de capitais, estados, né, de mapeamento de que climas a gente tem. Então, isso pensando na questão lá na escola, né? E o terceiro momento, a gente tem o que a gente chama, né, da democratização do país, e a gente tem uma corrente muito forte, a geografia crítica, e, ao meu ver, né, isso trouxe um grande afastamento dentro da geografia, da corrente, né, da área física e da própria cartografia. Por quê? Porque a geografia física e a cartografia passaram a ser vistas como uma geografia tradicional, né? E aí, dentro desse momento também atual, a gente tem essa retomada, né? A gente vem vendo cada vez mais pesquisas sendo realizadas dentro da cartografia escolar, né? E aí já com usos das geotecnologias. E um debate também muito forte da geografia física, principalmente a geografia física vinculada à área de ensino, né? De onde eu falo também, né? Do ensino da geografia física. Até mais ou menos 90, né, a gente tem uma grande ampliação dos cursos superiores, né, que permitiram a oficialização da profissão e a maior visibilidade do trabalho do geógrafo, né, e a questão dos próprios movimentos sociais, isso trazendo aí essa democratização. Mas a gente tem também grandes, né, rupturas, né, primeiro na forma de conceber e ministrar os conteúdos. Algumas formas que consideradas, né, tradicionais deveriam ser superadas, como o uso do mapa, o conhecimento do território. E aí, nessas rupturas, a gente tem rupturas bastante fortes, né, na geografia física e também dentro da própria cartografia, né? Com a reformulação curricular, a implementação dos novos cursos, conteúdos referentes à física e à cartografia ficaram cada vez mais enxutos e restritos. E a gente vê dentro das reformas, né, cada vez menos a quantidade de temas e conteúdos, né, que dentro do currículo acabaram assumindo, né, uma menor importância, que eu vejo que agora a gente tem tido uma retomada bastante importante, né?
E a geografia escolar, logicamente, ela também é impactada, porque a gente está falando de cursos principalmente voltados para a formação de professores. No bacharelado também acontece, mas como a discussão do bacharelado também perpassa por outras questões, né, e aí até mesmo a geotecnologia, geoprocessamento, acabam sendo disciplinas muito mais vinculadas ao bacharelado do que à licenciatura, como a gente vai ver daqui a pouco dentro dos currículos, né. A gente tem uma cristalização da geografia física e da humana, né, a geografia física, e aí eu incluo também a cartografia, elas passaram a ser vistas como uma geografia tradicional, e a geotecnologia, a geografia humana e as geotecnologias, né, de uma forma crítica. Só que, na verdade, esse momento aqui a gente teve, né, até um determinado momento, a década de 90, 2000 e alguma coisinha, e a gente está vendo uma retomada, né? A gente tem mudanças no perfil dos eventos, né? Fragmentações bem visíveis. A geografia, até aquele momento, a geografia, cartografia, a geografia física, a gente diz que foram esquecidas, entre aspas, né? E qualquer tentativa de integração era vista como uma forma reducionista, né, de analisar a realidade. Isto é, um retorno àquela geografia tradicional, né? Então, a cartografia foi vista como tradicional, como forma de mapear o território, né? Forma de mapear todos os aspectos físicos, e não só físicos, mas humanos também, né? Como a distância de viagens, contorno de litoral, pontos de referência, entre tantos outros, né? E ela passa a ser deixada um pouquinho de lado, né, ao meu ver, dentro da geografia crítica. E aí a gente tem esse momento mais atual, que seria essa retomada, que a gente vê uma discussão bastante forte vindo nesse sentido, né? E aí que acompanha a discussão sobre a questão ambiental, o papel do mapeamento, né? Cada vez mais fundamental para o entendimento da realidade, o uso das geotecnologias, né? Que também trouxe um movimento muito importante para os currículos, né? E para essa retomada da própria cartografia, e os novos cursos, né, de licenciatura e bacharelado, e até mesmo de mestrado e doutorado, inclusive alguns com a introdução de linhas de pesquisa voltadas para a área de ensino, né, entre eles o ensino da cartografia. E a reintrodução da cartografia no ambiente escolar, mas não uma cartografia daquela tradicional, né, uma tentativa de trazer outras cartografias mais críticas para dentro da sala de aula, né? Nós temos o ressignificar, eu gosto muito desse termo, né, porque às vezes também essas práticas já eram realizadas, o ensino da geografia física e da própria cartografia no Brasil, e a gente vê uma retomada, né, um avanço do número de publicações e eventos que passam a existir, tanto na área de geografia física, quanto na área de cartografia, né, cartografia escolar, e nesse sentido aí pelo Brasil, né. Então, assim, a gente tem pontos importantes aqui, nesse que eu passei muito rapidamente, né, existe uma grande discussão entre a questão da geografia acadêmica e a escolar, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, né, a acadêmica, eu acabei de dar um panorama na Constituição, e vou trabalhar agora um pouquinho dos currículos, e a escolar eu trabalho depois mais à frente. Existem, né, grandes diferenciações na questão do bacharelado e da licenciatura, que isso traz formas diferentes, né, diferenciadas de você entender o currículo e de pensar a questão do bacharelado e da licenciatura. Muitas das vezes os cursos de bacharelado, eles acabam trazendo disciplinas que poderiam ser fundamentais no curso de licenciatura, né, mas que acabam não sendo introduzidas dentro do currículo da licenciatura. E muitas das vezes os alunos que cursam a licenciatura, né, se veem como pesquisadores, como bacharéis, e não como professores. Então, a gente tem diferentes formas aí de pensar os cursos de bacharelado e de licenciatura. E por que eu falo não se veem como pesquisadores, e acabam não querendo travar um debate sobre a questão do ensino, mesmo estando realizando um curso de licenciatura. Então, eu vejo muito isso, eu coordeno, né, coordenei há muito tempo, e estou começando a coordenar agora o PIBID dentro
da Rural, e o PIBID também coordeno, né, eu tenho desde o PIBID até mesmo os alunos de iniciação científica. Então, muitas das vezes, os alunos querem uma bolsa de iniciação científica, mas não se interessam pelas bolsas do PIBID, mesmo estando dentro de um curso de licenciatura, né? Então, acaba tendo essas diferenciações. E a geografia física, e eu colocaria ali cartografia também, né? Versus a geografia humana. Apesar de a gente praticar uma única geografia, ao meu ver, a gente vê essa cisão acontecendo aí dentro dos cursos, né? Então, começando a falar da cartografia dentro dos cursos de licenciatura, a gente tem algumas questões aí para discutir, né? Muitas das vezes a gente vê que a cartografia ela é abordada no início do curso, né? Isso, ao meu ver, também traz uma problemática, porque às vezes o aluno chega, né? O discente chega no início do curso e ele não tem a mínima noção do que é realmente um curso de licenciatura, né? E aí, de repente, ele já esbarra com uma cartografia, e às vezes é uma cartografia que ele não consegue ver a aplicação para a sala de aula, ou não tem maturidade, né, para entender, sendo apenas mais uma disciplina que ele cursa, né? E às vezes ele esbarra até em dificuldade por conta da matemática, né, e algumas outras áreas vinculadas ali. Muitas das vezes a gente percebe que a cartografia é trabalhada em forma de caixinha, né, a cartografia pela própria ciência e não consegue fazer interrelações ao longo da disciplina, e nem os professores das outras áreas conseguem fazer uma interação com a cartografia, né, dentro das suas disciplinas. Algumas vezes, né, não tem diferença entre quem ensina no bacharelado e na licenciatura, que também traz um problema, porque a abordagem, né, da cartografia vinculada a licenciatura ela deveria ser pensada para aquela cartografia que você vai trabalhar em sala de aula também com os alunos, né? E ela é vista como, e aí eu vejo um grande problema, né? Muitas vezes ela é vista como uma ferramenta de trabalho, né? Dentro do currículo, e não como um conteúdo fundamental para a compreensão do espaço, né? As disciplinas, muitas das vezes, são voltadas, né, para a formação do bacharelado e não para a realidade escolar, né? E são fragmentadas, como eu falei ali, né? Elas são abordadas de forma abstrata e muitas vezes sem essa contextualização, né? Então, eu trago aqui exemplos de alguns currículos. Por exemplo, né, eu trouxe muito da realidade do Rio de Janeiro, mas aí fica o desafio para quem quiser continuar pesquisando, aí, de repente, fazer esse trabalho, né, com outras regiões, outros estados, né, do Brasil aí, outros estados e regiões. Dentro da realidade de Nova Iguaçu, e aí falando da minha casa, né, nós temos duas cartografias. Nós temos no primeiro período, aquilo que eu vinha trabalhando com vocês, né, a cartografia básica, e depois, no segundo período, a cartografia temática e digital. Não temos geoprocessamento, não temos as outras geotecnologias aqui aplicadas, isso fica a cargo das disciplinas optativas, né? Se o aluno quiser, ele pode ter a opção de escolher, né? Tem autonomia de escolha do currículo. Na Rural de Seropédica, né, na Universidade Federal Rural, a gente tem também disciplinas, né, da licenciatura, cartografia no primeiro período, SIG, geoprocessamento no segundo período, cartografia temática aplicada no quarto período, aí formando as três disciplinas das áreas, né, que chamam de núcleos tecnológicos ou instrumentais, né, dependendo da universidade. E para o bacharelado ele aumenta, né, acaba trazendo uma diferenciação no currículo, inserindo sensoriamento remoto, geoprocessamento e análise ambiental. A UERJ de Maracanã, nós temos 3 disciplinas, cartografia básica e temática, sensoriamento remoto e geoprocessamento. Percebam que a maioria sempre começa com a cartografia a partir do primeiro período, né, primeiro e segundo período. A UERJ São Gonçalo, né, cartografia básica, temática e geoprocessamento. A UERJ de Caxias, uma cartografia única, básica e temática, né, no terceiro período. A UFRJ, cartografia básica, cartografia temática, e no bacharelado só tem uma disciplina de cartografia, né?
A UF de Niterói, né, tem um curso de, e aqui tem os cursos, né, na verdade, do Fundão, licenciatura e bacharelado. Na UF de Niterói tem licenciatura e bacharelado. Eu só trouxe aqui as disciplinas da licenciatura. Eles têm cartografia básica, temática e sensoriamento remoto. E como optativa, já traz uma disciplina optativa sobre cartografia escolar, que é uma proposta bem interessante, né? Tem SIG, e para o bacharelado são as mesmas disciplinas, né? A UF de Campos, né, tem também a licenciatura e bacharelado, e ela traz dentro do currículo, ao meu ver, uma grande inovação, né, a cartografia escolar como disciplina obrigatória dentro da licenciatura, né? Aí tem aqui as optativas, eu vou acelerar um pouquinho, que eu já vi que aqui estou já quase estourando e não cheguei ainda na metade, vou dar uma corrida aqui. Angra dos Reis, né, na UF, temos cartografia básica e também cartografia escolar inserida no currículo, né? E algumas emendas para vocês terem ideia, né, do que seria a cartografia básica, que, na verdade, esse é o principal tópico, né, da formação do professor de geografia, né? Então, muitas vezes ele fica restrito à cartografia básica e à cartografia temática, enfim, né? Às vezes não tem nem o já processamento dentro do currículo, né? E depois ele chega lá na sala de aula, ele precisa lecionar esses conteúdos. O que eu vinha falando lá no início, né, da questão do ensinar. Como é que a gente ensina algo que a gente desconhece, né? Então, a cartografia trabalhada é muito ligada à questão da forma da terra, representação, né? Aqueles conteúdos básicos aí que a gente conhece da cartografia, né? E trouxe até a ementa da nossa também, que também traz, né, esses conceitos aqui da cartografia dentro do currículo. E a cartografia escolar, né, da UF, é uma ementa muito bacana, que aqui, como ela é inserida já dentro do currículo, ela traz a discussão sobre o ensino de cartografia e astronomia, né, espaço geográfico, configuração espacial dos seus objetos, localização e extensão dos fenômenos por meio de visão espacial materializada em mapas temáticos, modelos físicos, alfabetização cartográfica, né, linguagem dos mapas, comunicação cartográfica, referenciais geográficos e celeste, aplicabilidade dos recursos didáticos no ensino de geografia, né, cartografia e astronomia. Gente, desculpe pelo erro ali, tá? Depois eu corrijo a transparência. Então, ele já tem toda uma vinculação, né, nessa questão da cartografia escolar e trazendo essa discussão para a sala para processo formativo do professor, né? Tem uma ementa aqui de Santa Catarina, inclusive, que traz até uma discussão trazia, né, a discussão do PCN, deve ser atualizada agora para a base, dentro da cartografia escolar também. Então, a gente vê que dentro desse contexto a gente tem uma formação do professor, né, de geografia bem precarizado, refletindo isso na sua atuação em sala de aula, né, trazendo um ensino também fragmentado, né, baseado na memorização. Um ensino descritivo, descontextualizado e muitas das vezes abandonado pelos professores, né? A cartografia acaba sendo abandonada dentro dos currículos das escolas, né? Às vezes fica restrita ao 6º ano, às vezes chega até o 7º, né? Sendo algumas das vezes recuperado lá no ensino no médio. Então, a gente traz aqui também, né, diante da ementa, uma ementa que eu achei muito bacana, que foi baseado no currículo do CAP da UERJ, né, que traz o papel das representações cartográficas no ensino da geografia, a discussão, né, da cartografia escolar versus a acadêmica, as representações cartográficas enquanto texto, legendas, né, localização e orientação, processo de localização, o Atlas como recurso, aquisição de habilidades, né, correlação de texto, construção de conhecimentos, reprodução de informações, a cartografia digital e suas aplicações, e cartografia como um instrumento de reconhecimento espacial. Então, temáticas super importantes que eles já estão discutindo dentro do currículo, né? Nos programas de pós-graduação, eu vou falar bem rapidamente, né, foram analisados alguns programas mais tradicionais aqui, e sendo que das 19 universidades que a gente selecionou, né, 10 não têm a linha de pesquisa em educação, e 9 têm essa linha
inserida no programa, né? Mesmo nessas que não contam com as linhas de ensino, quase metade do programa inseriu a educação no campo da pesquisa, né? Isso a gente vê como um grande avanço dentro dos programas de pós-graduação, né? E possibilitando mesmo a questão da formação continuada e contribuindo para reforçar esse caráter, né, do professor pesquisador. Então, a gente vê que vários trabalhos estão sendo feitos, né, nessa linha, né, e isso acaba refletindo lá nas melhorias do ensino básico. Então, falando muito desse processo formativo, né, agora a gente vai entrar na questão da escola, nessa cartografia escolar, e como é que a gente vê isso dentro do currículo, né, dentro da escola. O ensino de geografia é reconhecido muitas vezes, né, como uma disciplina voltada para a memorização. A geografia física e a cartografia, né, são vistas como os grandes vilões aí nesse sentido, né. Os seus conteúdos, quando são abordados, né, muitas das vezes são simplesmente transmitidos, aquele termo que eu falei no início que eu não gosto, né, mas muitas das vezes são feitos dessa forma, de forma bastante abstrata, descritiva, descontextualizada. No caso da cartografia, muitas vezes através dos mapas, né, a cartografia é vista como mapas para colorir e identificar os elementos, né, e não com aquela visão mais crítica da própria cartografia. Então, a geografia passa a ser voltada para a memorização dos aspectos físicos, econômicos e humanos da realidade, numa abordagem de dados, né, sem nenhuma visão crítica aí. Os conteúdos são extensos e a carga horária da disciplina acaba sendo muito pequena, né? Então o professor acaba tendo que eleger dentro do currículo, né, o que vai ser viável você trabalhar ao longo do ano, né? E aí a gente tinha umas realidades da cartografia, né, relacionada aos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, que dá uma indicação bastante genérica dos conteúdos, né, para cada ano escolar, mas é que elas são importantes muito no sentido de orientar o que e quando, né, ensinar, mas porém de forma bastante questionável, né. Trouxe uma ideologia para a sala de aula, uma tentativa de homogeneizar a realidade das escolas brasileiras. Isso, ao meu ver, né, traz uma problemática bastante grande, né? Se estava ruim com o PCN, a gente vai ver que com a base ela acabou piorando bastante, né, a base nacional. A cartografia, né, está inserida principalmente após a alfabetização, né, o estudante deve ter a capacidade de fazer a sua leitura espacial, mas inicia efetivamente a partir do 6º ano, né? Traz, né, uma correlação fundamental entre análise, localização e a própria correlação da ciência dentro da cartografia, né? A cartografia é vista como instrumento na aproximação de lugares e do mundo. E aí, do primeiro ciclo, a gente traz algumas indicações do PCN, né, que ele traz, né, o primeiro ciclo é fundamental, trabalhar o conceito de escalas, suas diferenciações importantes, né, para análise espacial dos estudos da geografia, os pontos cardeais e tal, enfim, tem toda uma série de conteúdos aqui que são fundamentais para você trabalhar, né, então a cartografia ela teria essa função, né, de trazer uma representação gráfica, trabalhar com os mapas mentais, mapas, cartas, plantas, chegando no final ali do aluno como um leitor crítico, né, e como um mapeador consciente. E dentro da base nacional, a gente tem uma simplificação ainda maior nos conteúdos da geografia, né? É lógico que a base não é um currículo, mas um conjunto de orientações para nortear as equipes pedagógicas, né, no processo de elaboração do currículo, nos currículos locais, e a gente espera que isso seja melhor trabalhado, né, dentro desses currículos, mas também tem essa perspectiva de um currículo homogêneo, e que traz uma realidade bastante grande, né, porque tentar homogeneizar uma realidade brasileira é algo bastante contestado. Como é que a gente fala de uma realidade do Sudeste, do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste e Sul, né? Enfim, é difícil você trabalhar nessa perspectiva. As disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio são língua portuguesa, matemática e língua estrangeira, né? E
não impede a escola de acrescentar outras, né? O restante do tempo será dedicado ao aprofundamento acadêmico das áreas letivas dos cursos técnicos, como ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, né, que é onde a geografia passa a fazer parte, e a formação técnica e profissional. O grande problema aí no ensino médio é saber se as escolas públicas e particulares, né, farão de fato, ofertarão de fato áreas de ciências humanas e sociais e aplicada, porque não passa a não ser mais obrigatório, né, todo o debate aí da geografia, da história, da filosofia, da sociologia dentro do ensino médio, né. As redes de ensino, elas têm autonomia para organizar o que eles chamam de itinerários formativos, mas dentro desses itinerários são as opções, né, e isso vai estar muito voltado para o mercado do trabalho, né? E aí estão os 5 itinerários aí que a Base Nacional traz, né? E traz também a discussão do aluno e o protagonismo escolar, que, ao meu ver, também é uma questão bastante polêmica, porque eu vejo na graduação, se o nosso aluno, o nosso curso tem uma gama de disciplinas optativas para que o aluno tenha esse protagonismo, essa capacidade de escolher o seu itinerário, né? Se eu gosto mais de climatologia, eu posso fazer várias disciplinas optativas de climatologia, de cartografia, assim sucessivamente, mas às vezes o aluno não tem nem a maturidade, não consegue perceber isso dentro do currículo, né, que ele é autor do próprio currículo. Imagina isso no ensino médio, né, e imagina isso dentro da realidade das universidades, das escolas particulares, né, a gente tem um sério risco aí da geografia não ser mais praticada como disciplina, né. Uma formação muito voltada para a questão técnica e profissional, e sendo mais alternativa, né, para o aluno. E aí a gente traz, né, a cartografia é uma das competências específicas para as ciências humanas, principalmente no item 7, trazendo o seguinte, né, perspectiva, utilizar as linguagens cartográfica, e gráfica e iconográfica, e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão e ritmos de conexão, né? E aí vou trazer muito rapidamente aqui, né, as unidades temáticas para cada série, o objetivo e as habilidades, né? Então, dentro do 6º ano, a gente tem essas habilidades aqui, medir as distâncias da superfície pelas escalas, isso já pautado na base, mas a gente vê uma redução muito grande dos conteúdos ligados à cartografia, né? No 7º ano, a gente aplica, aí tem até o questionamento, né? Começa pelo 6º ano, aqueles conceitos básicos, o 7º ano traz os mapas aplicados ao Brasil, né? E aí tem aqui a questão da descrição. O 8º ano traz a questão da cartografia relacionada à América e à África, né? O 9º ano, a gente tem a questão mundial, né, trazendo a discussão, que na verdade não muda muito das indicações do PCN, e no ensino médio a gente tem como habilidade e competência, né, utilizar a linguagem cartográfica, gráfica, iconográfica, e toda aqui essa descrição aqui. Gente, eu estou indo bem rápido aqui por causa do tempo, se depois a gente pode voltar nas perguntas, né. E aí, ao meu ver, essa seria a única habilidade aqui do ensino médio relacionado à cartografia. Então, ele vai ficar geralmente restrito no máximo, uma parte, né, de um ano aí, do ensino médio. Então, trazendo esse esquema aqui de Almeida, né, a gente tem a cartografia, a educação e a geografia. É nessa interface aqui que a gente tem a cartografia escolar de fato acontecendo, né. E aí, partindo para a conclusão, né, trago alguns pontos para não concluir, mas para iniciar um debate aí com vocês. A cartografia trabalhada na universidade é bem diferente daquela que será ensinada no contexto escolar, né? Muitas das vezes a gente não consegue fazer essa transposição entre o conteúdo da universidade e a escola, né? E aqui eu trago uma imagem bastante significativa para a gente, é o nosso campus, né? E a escola. E a gente precisa construir pontes entre esses dois ambientes, né? Entre o que se vê na universidade e entre o que se estuda
na escola, o que se ensina na escola, né? Porque a gente está trabalhando com formação de professores, né? Geralmente o professor ele não se vê como pesquisador quando ele consegue, né? Quando ele vai para a escola, enquanto está no seu processo formativo, muitas das vezes ele nega a profissão, né? Nega a licenciatura, mas quando ele vai para o mercado de trabalho e trabalha como professor, ele não se vê mais como um pesquisador, né? Não consegue perceber a escola como um grande palco, né, locus da pesquisa, né? A academia, ela se vê como, né, grande detentora de saber, o locus da pesquisa, e a escola passa a ser um locus reprodutor desse conhecimento, né? E nesse esquema aqui da escola como produtor, desculpa, a universidade como produtor e a escola como um reprodutor. Passa a existir, né, uma separação grande entre o universo da escola e o universo da própria universidade, né? Pensando mesmo no processo formativo do bacharelado e a escola como a licenciatura, né? E aí a gente tem uma grande fragilização e desvalorização dos próprios cursos de licenciatura, né, em prol do bacharelado. E isso a gente vê em todos os âmbitos, principalmente nos cursos que têm as duas modalidades, tanto da licenciatura quanto de bacharelado, né? E aí são necessárias muitas mudanças no curso de graduação, pós-graduação, né, na forma de pensar e atuar, e a gente precisa cada vez mais valorizar a linha de ensino, né, dentro, e a própria cartografia dentro desse contexto, né? Matrizes curriculares, né, modelos 3, chamados, né, do modelo 3+1, que a gente já fala muito que superamos esse modelo, mas que, na verdade, a gente vê uma reprodução muito forte ainda em alguns cursos, né, disciplinas que são trabalhadas de maneira isolada, sem pensar o contexto escolar. Isso não só na cartografia, mas falando de todas as áreas aí do currículo das universidades, né. Na licenciatura, a gente deveria, né, possibilitar cada vez mais o contato da academia com a comunidade. Acho que atividades como essas, né, que a gente está fazendo aqui, atividades abertas, tem mostrado como uma grande saída para a universidade mostrar, né, o nosso trabalho para a comunidade de forma geral. A gente precisa aproximar cada vez mais os discentes, né, da universidade com o ambiente escolar, e não deve ficar restrito apenas os estágios supervisionados, né? Programas como o PIBID, que vão proporcionar, né, uma aproximação da realidade escolar, contribui para o espaço escolar e acaba o estudante vivenciando a escola antes mesmo, né, de finalizar o seu curso ou até mesmo antes de começar os estágios. A exigência da monografia, né, fortalece essa formação do professor pesquisador, o próprio estágio supervisionado, que ele deve ser feito nos 2 últimos anos finais dos cursos, né, e que ele deve ser bastante valorizado. A desconstrução, né, do muro entre a escola e a universidade, que eu já falei ali, né, dentro desse processo de formação docente e realidade, construir as pontes necessárias, e aproximar os diferentes tempos da universidade e da escola, né, que a gente tanto fala. Pensar no currículo integrativo, mas não só no currículo oficial, mas como um currículo culto também, né, integrando as diferentes disciplinas e a matriz curricular aí da universidade e da própria vida escolar. Aproximação da teoria e praxis, né, necessidade de uma formação continuada, forte, né, inicial e continuada bastante forte, o professor se vê como pesquisador e integração dos conteúdos. Aqui eu deixo alguns exemplos, eu ia explicar, mas o tempo aí já está curto, né, alguns exemplos de atividades que a gente desenvolveu nessa união entre a universidade e a escola dentro do PIBID, né, trazendo atividades bastante lúdicas aí em todos os sentidos. Eu ia falar dessa parte final, mas fica aí para o debate, né. Então, eu agradeço muito e estou aberta aqui para o diálogo, né? Desculpa eu ter avançado um pouco aí no tempo. Deixa eu voltar para cá. Olá, professora. Voltei. Obrigada pela sua contribuição, as pessoas agradeceram muito. E nós temos algumas perguntas, eu anotei, nós tivemos mais de 100 pessoas nos assistindo, estamos, né, com mais de 100 pessoas nos assistindo, e muita gente te agradecendo pela sua contribuição. E eu vou falar às pessoas de alguns lugares que estão nos assistindo e depois eu vou fazer uma pergunta.
Temos pessoas nos assistindo em São Paulo, capital, Itapetininga, São João da Boa Vista, Campinas, Piedade, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital, Maré, Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande do Norte, Setúbal, Portugal, Água Boa, Mato Grosso. E é muito legal nessa aproximação que estamos fazendo com a universidade e da escola, que temos muitos professores do estado nos assistindo e futuros professores e alunos para a gente desconstruir essa educação geográfica, né? Então, vou fazer a pergunta que a Luzia Daiane, ela disse para você. Ela disse o seguinte: de que forma o professor da rede básica pode trabalhar alfabetização cartográfica a partir das representações cartográficas inseridas nos livros didáticos? Aí agora o Oirã vai fazer mais uma pergunta. Você pode repetir, porque falhou aqui para mim, acho que a minha internet está... Posso, desculpa, vou falar mais devagar. De que forma o professor da rede básica pode trabalhar alfabetização cartográfica a partir das representações cartográficas inseridas nos livros didáticos? Conseguiu? Agora o Oirã vai dizer mais uma pergunta e aí depois a gente vai para o próximo bloco, tá bom? Bem, obrigado, professor, pela palestra, pelas palavras, né? Muito bom esse debate, né? Tem que ser feito, sim, e tem que ser pensado em maneiras de melhorar a educação como um todo, né? O sistema educacional como um todo. Bem, o Cristiano Ribeiro, ele diz o seguinte, perguntou, né? As aulas de geografia são muito limitadas no ensino médio. Vocês acham que o governo deveria ter uma melhor valorização para essa área, dando mais ênfase e pregando um maior investimento para esse profissional? Conseguiu entender? Consegui, estou anotando aqui para não esquecer. Anotei aqui. Então... Tudo bem. Se quiser, eu leio de novo, tá bom? Tá, não, tranquilo. Se eu precisar ler, depois eu peço. Agradeço a todo mundo que estava assistindo, eu tive que correr um pouquinho, porque o tema é imenso, né? A gente quer tentar abordar tudo, mas eu tentei fazer uma abordagem assim que trouxesse algumas questões do processo formativo do professor, a questão da escola, né, da cartografia escolar, porque eu entendo que a cartografia dentro das escolas, né, é reflexo do processo formativo, tanto da formação inicial quanto continuada dos professores, né, e muitas das vezes eu também fui professora da rede, e eu percebia isso entre os meus colegas, e também nos debates, né, na inserção dentro da AGB, dentro dos fóruns, né, sobre ensino, a gente percebe muito a dificuldade que é trabalhar a cartografia no espaço escolar, né? E dentro dos cursos de formação continuada, a gente trabalha muito com temáticas, né, relacionadas à geografia, a gente sempre faz uma pesquisa com os professores perguntando quais são as demandas, né, para cursos de formação continuada que a gente poderia atender. E, gente, olha, as duas disciplinas que mais aparecem, por incrível que pareça, são climatologia e cartografia, né? Pelo menos na nossa realidade lá. São cursos que os professores estão sempre pedindo, solicitando para que a gente possa pensar, né, nessas estratégias. E o professor, ele acaba diante de carga horária, de toda a problemática que envolve a escola, né, a carga horária alta, o número de turmas, salas lotadas, a precarização do trabalho docente traz a essa realidade, faz com que presente nessa realidade, faz com que o professor não tenha tempo de se atualizar, e quando ele consegue, ele acaba pedindo, né, indo principalmente tentando um processo formativo onde ele acha, onde ele sente que tem a maior deficiência, né, e aí eu começo respondendo aí as questões, e vou tentar responder de maneira integrada. Vou começar pela questão do ensino médio. Eu vejo, né, que dentro dessa discussão da base nacional, a gente tem um problema que foi praticamente
a retirada da disciplina, né, geografia como obrigatória. Ela passa agora a fazer parte de um grande eixo, e que, ao meu ver, assim, a gente não sabe como isso vai funcionar na prática, né, mas a gente sabe da realidade de alguns locais, de falta de professores, né, da precarização que tem as escolas, ou até mesmo das particulares, quando o mercado vai estar muito voltado para o oferecimento dessas disciplinas vão estar muito voltadas para o mercado, a gente sabe que, às vezes, o nosso aluno pode passar os 3 anos do ensino médio sem ver geografia, né? Porque isso faz parte de um itinerário e que não necessariamente ele vai, se ele escolheu ir para uma área, de repente, mais das exatas, né? Ele acaba não tendo esse processo formativo. E aí a cartografia, eu acho que vai ser duramente impactada, porque diante desse contexto, né, entre inúmeros temas que existem no currículo, como é que eu vou trabalhar todas essas temáticas que se viam em 3 anos, ao longo de 1 ano, 2, né, dentro de uma carga horária bastante reduzida, né? Eu acho que isso passa a ter um impacto muito grande. Isso vai ter um impacto também nos cursos de formação. Se eu não tenho mercado de trabalho, né, eu também passo a ter um número menor de entradas. Então, tem todas essas discussões que estão presentes aí. A gente discutiu bastante essa questão dentro da nossa universidade, até do impacto, né, foi um momento até de desânimo, que alguns alunos estavam se formando e muito preocupados, né, no que seria o próprio mercado de trabalho deles, né? Então, os impactos são imensos, e aí, se você não tem essas disciplinas, né, da humanas, você acaba tendo uma limitação até mesmo no processo formativo, né, de uma cidadania mais plena, de uma possibilidade de criticar o mundo, né, de criticar as políticas públicas, de criticar a realidade, de saber ser e viver e pertencer a determinados espaços. E a cartografia perde muito, né? Muito nesse sentido. A cartografia, a geografia, a população perde muito, porque toda aquela capacidade de reflexão que está inserida dentro dessas disciplinas, né, acaba limitando bastante aí a visão do aluno, né? E aí, pensando na questão do livro didático, a gente não sabe como é que o livro didático ele vem dentro do contexto da base nacional, né? Hoje eu vejo também o livro didático bastante limitante, né? Eu sempre falo que o livro didático ele é um material para o professor e não para o aluno. Então a gente deve usar o livro didático com ressalvas, né? Ele é um material riquíssimo, não é também dizer que ele não serve para nada, não é isso, gente. É mostrar que o livro didático tem limitações, mas também entender que muitas das vezes o livro didático é o único material que chega até o professor. É muito tranquilo falar de uma realidade de Rio de Janeiro, onde a gente tem acesso a várias demandas, a vários materiais aqui, né? A questão da internet, a questão de circulação de informações, né, provenientes da internet ou não. Mas quando a gente fala do interior, até mesmo aqui no Rio de Janeiro, no interior, ou no interior de algumas regiões brasileiras, a gente não tem a internet disponível para todo mundo, né? Tem locais simplesmente que a internet não funciona, né? Então, e aí o livro didático ele passa a ser o único material, sim, que chega até a escola. Mas ele tem que ser usado com cautela, né? A gente precisa usar o material, o livro didático, como uma ferramenta que auxilie no processo educativo. Então, assim, eu posso ter múltiplas linguagens que eu posso utilizar, né? O livro didático pode ser uma delas. Ele é importante para a leitura, para a compreensão, né, para a fixação, até mesmo para a cartografia. Eu posso muito bem utilizar esses mapas, né, esses conteúdos que a gente tem do livro didático, como algo bastante crítico. Tem um livro, eu esqueci qual foi o autor, mas me veio agora,
existia um mapa sobre a questão foi um livro até polêmico, né, da questão das territorialidades do tráfico. Então, era um livro que trazia, a cartografia dele era muito bacana, que trazia um tema bastante atual. Então, mostrar um mapa desse é fazer o aluno, às vezes, se identificar com o lugar, se reconhecer, né? Então, quando a gente fala aí abre um parênteses, né, quando a gente fala de uma realidade homogeneizadora, né, a gente tem que pensar também que o livro didático ele é muito voltado para esse eixo sudeste, né? É pautado muito na nossa realidade Rio-São Paulo. E às vezes ele não retrata bem a realidade né, às vezes não, quase sempre, né? Ele não retrata bem a realidade das outras regiões brasileiras, dos outros estados, né? Então, assim, para a nossa realidade funcionaria muito bem trabalhar esse mapa, né? Como uma questão da identidade, como trazer questões bastante reflexivas sobre a realidade de algumas comunidades, de alguns bairros aqui no Rio de Janeiro. Esse mapa, né, que eu estou me referindo ao livro didático, depois, se alguém quiser, eu posso mandar a referência, ele trazia esse debate. Então, assim, é olhar para esse material de uma forma crítica. Ele poderia ser simplesmente um mapa localizado, desculpa, ali no livro didático, mas ele traz todo um conjunto de reflexões. E não só isso, né? Quando a gente fala dessa linguagem crítica, e aí trazendo, né, sugestões até mesmo de trabalho, uma das formas de se trabalhar a escala, de começar os conteúdos, né, dentro do ensino básico, é você mapear a escola. Eu sempre falo da importância do trabalho de campo no ambiente escolar, mas muitas das vezes a gente acha, né, o professor acha que o trabalho de campo precisa ser aquele mega evento. Então, precisa de autorização dos pais, precisa de conexões, né, com alguns locais para poder levar os alunos, segurança, ônibus e etc. Mas, às vezes, o trabalho de campo pode se dar dentro do próprio contexto da escola, sem sair dos muros da escola, né? Começa mapeando a sala de aula, começa mapeando o pátio da escola, começa, né, mapeando onde está o estacionamento, onde está como é que é a estrutura da escola, e aí vai ampliando as escalas. E o bairro, o que nós temos no bairro? Quais são os pontos, né? Construam os mapas mentais, até mesmo para identificar, né, esses locais de pertencimento, ainda mais se você for um aluno, se você for um professor que é de fora daquele local. Eu cito muito o exemplo quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né, eu sou de Santa Catarina, e eu cheguei para dar aula na Baixada Fluminense, no município de Queimados, e eu tive problemas com a turma, enfim, uma série de questões que foram colocadas, e até o momento em que eu disse, então tá, vamos fazer um pacto, vocês me mostram, eu vou mostrar como trabalhar a geografia de forma diferente e vocês me deem um mês para fazer esse teste. Se vocês acham que isso vai ser geografia, daqui para frente, a gente pode trabalhar dessa maneira. Senão, eu volto para o livro didático, que eles queriam que eu trabalhasse o livro didático, né? Porque eles ganharam o livro didático do Estado e, na verdade, eles eu pedi para eles nem deixarem em casa, eu deixava em casa os livros, né? E aí comecei a trabalhar o primeiro lugar com a questão da identidade, né? Me mostrem quem é o município de Queimados. E aí as experiências foram fantásticas, né? Eu tenho um vídeo até hoje que tenho guardado aqui, que eles pegaram a música Nós Não Vamos Pagar Nada, é tudo free, né? Para falar de globalização. Só que essa música eu tive material para o resto do ano, porque eles identificaram todos os lugares de vivência, né? Era o hospital que não funcionava, era o transporte público, era a praça de skate que eles visitavam, né? Era o local de vivência. E a partir dali eu passei a conhecer tanto o lugar deles, né? E tive material para trabalhar as diferentes escalas, inclusive a segunda etapa foi justamente trabalhar a questão cartográfica, né? Tudo bem, vocês têm esses movimentos, essa vivência nesses locais. Então, vamos passar a mapear. E aí eu comecei a introduzir a noção de escala, né, de projeção, e todas essas temáticas correlacionadas, mas muito a partir da vivência.
e aí eu trabalhei muito da escala do local para o global, né? Mas são exemplos, isso depois você pode fazer maquetes, você pode trabalhar com representações, né, das diversas formas. A gente fez um curso no PIBID também, que a gente trabalhava muito com a formação do professor, e para a gente lá é muito significativo o maciço, né, de Lucinó. E aí a gente pôde contar com a participação de dois professores, né, o Sérgio e o Clésio, e esse curso foi junto com a professora Edileuza também, e a gente fez toda uma maquete relacionada à realidade a partir das curvas de nível, né? A gente fez uma projeção em 3D e ficou muito bacana. E a partir dali a gente foi inserindo todos os elementos da paisagem, da vegetação, eu trabalhei a dinâmica climática, da ocupação, das bacias hidrográficas. Então, começou com um trabalho ligado à cartografia e a gente foi inserindo todas várias temáticas, né? Outro exemplo também a gente trabalhou com foco na questão da identidade sobre o lugar, né? E usamos a cartografia. Então, uma das primeiras questões que a gente trabalhou foi reconhecer o lugar. Quem é a Baixada Fluminense? Da onde a gente fala? Né? E aí a gente pegou, assim, realidades mais diferentes possíveis, de municípios de alunos de alguns municípios que não se reconheciam como Baixada, porque tinham uma visão bem preconceituosa sobre o que era, que significava ser da Baixada Fluminense, né? Que se identificava com uma outra área que é turística, tem relação com praias, etc., mas eles eram da Baixada Fluminense, então eles não tinham essa identidade, a gente teve que trabalhar até aqueles que valorizavam de fato o lugar, mas que não conheciam. E esse trabalho cartográfico, né, de mapeamentos, ele foi fundamental para que eles pudessem ter essa noção e se identificar, se localizar e se identificar com o espaço. Eu acho que eu respondi, não sei se eu deixei algum ponto aí em aberto. Respondeu sim, professora. Muito obrigada pelas suas respostas. E a gente pode fazer 2 blocos com 2 perguntas cada um para você responder? Uhum. Então vamos começar com mais um bloco. Eu vou fazer a pergunta do professor Marcos Soares, que faz parte da comissão. Ele perguntou assim: na licenciatura em Geografia, como coadunar o ensino de conceitos físicos e humanos sem alimentar a cisão entre esses conhecimentos, já que na geografia escolar não tem nenhum sentido pensar e ler o mundo a partir do que é fenômeno. Não, peraí, desculpa. Do que é fenômeno físico e do que é fenômeno humano. Você conseguiu abstrair? Acho que sim. Aí o Irã vai falar mais uma pergunta e depois a gente volta para mais um bloco, tá bom? Obrigada. Tá. Bem, esta aqui é da Maria Cristina Borges da Silva. Como, na sua opinião, se dará o chamado raciocínio geográfico, com o ensino da cartografia tão reduzido? Além disso, a discussão na educação tem feito diferenças significativas em relação ao letramento e alfabetização. Na BNCC, tentou usar a alfabetização. Na sua visão, isso é adequado? Você pode repetir o início que picou aqui para mim? Uhum. Sim. Como, em sua opinião, se dará o chamado raciocínio geográfico com o ensino da cartografia tão reduzido? Tá. Aí depois ela fala da questão do letramento e alfabetização. Isso. E aí ela pergunta se, na sua visão, isso é adequado. Tá. Então, com relação à questão dessa cisão da geografia física e humana, a meu ver, né, a gente trabalha com geografia. Apesar de ter percebido toda essa cisão desde do processo no processo de construção da própria ciência geográfica, né,
eu acho que muito tem sido feito para que a gente pudesse superar essa dualidade, mas que ela está presente, de fato, na universidade. É uma coisa muito comum, né, que eu percebo nos alunos, principalmente quando a gente trabalha no PIBID, né, e no PIBID a gente pega alunos com diversos perfis, diversas construções dentro do curso de geografia. Então, uma das coisas que chama muita atenção é o aluno logo querer construir a sua identidade dentro da geografia. O que eu chamo de identidade? É aquela, eu sou da área de física, eu gosto de geomorfologia, eu gosto de climatologia, eu gosto, né, dessas áreas, né? E eu sou de humana, geografia econômica, e assim vai, né? População e etc. E a primeira coisa que a gente tenta desconstruir é justamente isso. Você não precisa ter uma identidade dentro do curso, você pode até gostar de mais de uma área, mas você não pode se fechar nela, principalmente quando a gente está nesse processo de construção, né? A minha disciplina onde eu tenho uma maior inserção no curso, né, é a disciplina de climatologia. E eu tenho, inclusive, disciplinas de climatologia aplicadas ao ensino, como optativa, né? Mas uma das questões que eu sempre trabalho com os alunos dentro da climatologia é que eu não posso trabalhar o clima pelo clima. Começa que a minha disciplina é climatologia geográfica, então já tem aí todo o papel da relação sociedade-natureza colocada, né? Porque o que significaria isso? Eu não quero discutir quais são as condições climáticas de um determinado local. Eu quero trabalhar justamente nessa interface. Quais as influências, né? A pergunta que eu preciso responder é qual a influência desse clima numa determinada realidade. Porque, aí eu volto ao exemplo da minha fala inicial, né? Que nós temos um clima tropical litorâneo. E aí eu poderia ir pelo caminho simplesmente descrever todos os elementos do clima, característica da temperatura, da precipitação e o impacto disso na vegetação e etc. Mas essa forma de abordar a climatologia tem um sentido para o meu aluno dessa forma, né? Que se ela for trabalhada dessa forma, eu acredito que não tem um sentido. Ele precisa entender que essas características fazem com que ele seja impactado diretamente, né? Nós temos um período, falando da realidade aqui do Rio, né, uma temporada de chuvas, que já se vem trabalhando muito com a questão das monções, né, no nosso clima. É um período que vai de outubro, mais ou menos, até março, abril, que são as nossas temporadas de chuva. Vai chover, tem uma precipitação elevada, vai ter problema, porque todo o processo de ocupação urbana da cidade do Rio de Janeiro, ela foi muito complexa, né? A gente tem áreas muito desprovidas, né, do poder público, do capital e etc. Isto é, ocupação de encostas, né, ou áreas sujeitas às inundações, alagamentos, enchentes, e a cidade do Rio de Janeiro toda praticamente é uma área de risco, né? A gente só não sabe exatamente onde a chuva vai cair, qual área que realmente vai ser impactada, né? Mas eu preciso falar disso. Eu preciso falar que a chuva, ela é democrática quando ela está lá em cima, mas ela passa a não ser mais democrática quando ela cai aqui na superfície, né? Porque ela vai atingir a população de diferentes formas, né? As vulnerabilidades são completamente diferentes. Se eu estou no meu apartamento, né, numa área nobre da cidade, eu vou ver a chuva de uma forma como pode me trazer uma angústia se eu estiver no trânsito e passar por um alagamento, vai me trazer uma angústia se eu tiver uma criança na escola e preciso buscar e a chuva está caindo naquele momento, né? Mas é uma angústia que pode ser resolvida por questões de algumas horas, né? Talvez menos ainda. Agora, se eu estou dentro de uma casa, lá numa encosta,
ou praticamente dentro do leito do rio, a minha preocupação vai ser completamente outra, a minha forma de perceber esse fenômeno vai ser completamente diferente. Vai ter um medo da morte, vai ter um risco real, né? A minha vulnerabilidade é completamente diferente. Eu tenho o risco da morte aí, e o meu medo vai ser vinculado a isso, né? Então, como não discutir esses elementos quando eu trabalho com a climatologia, quando eu trabalho com a geografia física, e olhar para esse ambiente de forma integrada, porque eu estou vendo ali o quê? Processo, né, climatológico, processo geomorfológico, geológico, desmatamento, né, ligado à biogeografia, mas eu também estou vendo uma questão de ocupação do espaço, eu estou vendo uma desigualdade social ali presente, né, eu estou vendo vários elementos da geografia que estão relacionados à dinâmica das chuvas. Então, para mim, a geografia ela é única. E quando a gente passa para, apesar, né, de eu ser direcionada, de eu ter que trabalhar alguns conteúdos da climatologia, eu tenho que fazer essa inter-relação. Da mesma forma que eu preciso fazer as pontes necessárias entre a questão do ensino. Porque também, se eu não aplicar esse conteúdo que eu vejo, né, dentro da universidade, puxar para aquela realidade da escola, eu também não consigo aplicar os conteúdos para fazer essa transposição entre a universidade e a escola, né? E aí, às vezes, o aluno, né, da universidade vai lidar, por exemplo, com um livro didático pela primeira vez quando ele chega na escola. Então, assim, tem um momento da minha disciplina que eu trabalho o livro didático, né? Mesmo, né, que a gente chama de currículo oculto, né? Não está lá na ementa da disciplina, mas eu trabalho a questão do livro didático, para que ele possa perceber como é que esses conteúdos que a gente está trabalhando na universidade chegam na escola. E, às vezes, né, isso faz toda uma diferença no trabalho que ele vai desenvolver lá na frente, dentro da própria escola. Então, para mim, a geografia é a geografia. E a forma de se trabalhar a geografia na escola, ela precisa ser pensada nesse modelo. Ela não é nem física nem humana. Ela não tem uma área. Ela é uma área como um todo, né? E o professor, ele deve ter essa percepção, porque o livro didático, ele trabalha esses conteúdos em caixinhas também, né? É o modelo que a gente vê na universidade, é o modelo que está reproduzido no livro didático e está reproduzido dentro do currículo. Só que a gente precisa pensar, e aí já entrando na questão 2 também, nesse raciocínio, né, geográfico, que ele é fundamental. A gente precisa pensar na disciplina da geografia como um conhecimento bastante amplo. O professor tem autonomia na sala de aula, independente de onde ele trabalha. Essa autonomia a gente conquista no espaço escolar, né? Às vezes com uma maior dificuldade, às vezes com uma menor. Mas eu sempre falo, né? Quando eu trouxe aquela citação logo no início do Paulo Freire, muitas das vezes a gente tem a opção de escolher o que se trabalhar em sala de aula. E a gente faz as opções. Então, né, alguns professores acabam seguindo o que está ali dentro do currículo, o que está ali dentro do livro didático, né? Mas a nossa opção pode ser a integração. A gente pode pegar esses conteúdos, dar mais trabalho, né? E aí pensando, não levando o discurso da culpa do professor, mas pensando nas dificuldades que a gente pode enfrentar, na precarização do trabalho docente, isso se torna uma estratégia muito mais difícil. Mas eu posso pensar não mais em caixinhas, mas em modelos em que eu trago grandes questões para serem debatidas, né? E que possam ser, de fato, abordadas de maneira mais geográfica, né, ajudando, construindo esse raciocínio aí dentro da geografia. E a cartografia, gente, ela é fundamental, né? Por isso que às vezes ela é tratada como uma ferramenta do ensino, mas ela está muito além de ser uma ferramenta, um instrumento, né? Ela pode estar permeando todos os conteúdos. Quando eu falo de clima, eu estou falando de cartografia, que eu preciso espacializar, né, esses elementos. Eu preciso, né, dessa espacialização para poder entender como é que se localiza, como é que se dão esses processos, né? E aí,
essa construção do que é o espaço, dessa vivência, né, o espaço concebido, percebido e vivido, percebido e concebido, ela passa a ser fundamental. A cartografia ela está inserida aí em toda essa construção espacial, né? Ela deve ser inserida aí em toda essa dinâmica aí da sala de aula, né? Também não vejo essa separação. Eu busco sempre trabalhar todos esses elementos de maneira integrada. Isso em qualquer área. Eu acho que foi. Obrigada, professora, pelas respostas. Eu vou ler alguns comentários e depois nós vamos para nosso último bloco de perguntas. A Luzia, ela disse isso que você disse, né, da gente se planejar na sala de aula e não necessariamente ler o livro didático que está no currículo escolar. Ela falou assim: precisamos montar um curso de cartografia escolar. Se estivermos mais seguros do nosso conhecimento, poderíamos trabalhar mais cartografia dentro da sala de aula. Eu me sinto despreparada, vivo procurando trabalhos sobre isso. Aí o Ronaldo disse parabéns, sucesso, belas palavras da Valéria. E a Maria Cristina, ela disse: precisamos de lutas para que os professores da educação básica possam ser pesquisadores das suas práticas. Aí eu vou ler uma pergunta, o Ira vai ler as próximas e a gente encerra das perguntas aqui. A Paula Lindo disse que há muitos estudos que demonstram uma enorme lacuna na leitura e interpretação de mapas. Elaboração de mapa é uma atividade quase que rara na escola. Tenho me perguntado qual o papel efetivo das cartografias básica, cartografia temática, etc., nos cursos de licenciatura, já que sempre há muitos professores alegando as dificuldades de trabalhar com mapas. Pergunto: como avançar com o ensino de leitura, interpretação e elaboração de mapas no interior dos cursos de licenciatura? Conseguiu pegar, Pro? Acho que sim. Estou Tá. tentando anotar aqui. Leitura e Se quiser, eu interpretação de repito. mapas. A pergunta foi a seguinte: como avançar com o ensino de leitura, interpretação e elaboração de mapas no interior dos cursos de licenciatura? Aí o Eira vai ler as próximas perguntas e serão as últimas. E aí a gente volta para encerrar. Muito obrigada. Bem, Junimar Oliveira diz: professora Cristiane, atualmente os atlas escolares foram deixados de lado. Entretanto, principalmente em municípios menores e interioranos, há pouca ou nenhuma produção cartográfica local. Visto que as disciplinas de cartografia, principalmente as de geoprocessamento, geram um grande interesse nas universidades por serem tecnológicas, como os cursos de licenciatura poderiam utilizar dessa lacuna e dessas disciplinas para proporcionar um resgate dos atos escolares que podem ser produzidos pelos próprios professores? Seria válido? Como os cursos. Tá. Ok. Eu travei. Vocês estão me ouvindo? Achei que eu tinha dado uma travada aqui. Vocês estão. Você conseguiu pegar, professora? Consegui. Tudo bem? Então. Tem mais? Tem mais uma. Posso fazer? Pode. Essa aqui é da Juliana Fonseca. Professora, considerando os novos currículos que serão construídos devido à BNCC e o novo ensino médio, as universidades também deverão alterar os seus currículos de formação de professores? Tá. Ok. Então, gente, vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Então, o papel, acho que dá para fazer um bloco aqui meio. Tem algumas questões aqui, a 1 e a 2 podem ser reproduzidas. Vamos lá. Vou começar pela questão do Atlas aqui. Esse debate sobre a questão dos Atlas, né, Junimar,
Você aproveito para dar um abraço aí virtual em você aí assistindo. Eu começo trazendo uma discussão bastante importante, né? Quando eu trabalhei em cartografia, e já eram professores, né? A turma que eu lecionei, uma das turmas que eu lecionei, eram professores que tiveram que se adaptar, né, à legislação lá atrás, na época, em 2002, 2003, mais ou menos, eles precisavam da formação, né, de uma licenciatura para continuar atuando nas escolas. Então, quando eu chegava na disciplina cartografia, e na época a gente tinha o Atlas, né, mesmo, passava uma música para eles, que era aquela música do Gilberto Gil, pela internet. Vou começar a responder essa questão através de um exemplo, né? E aí eu pedia para que eles separassem os nomes, né, dos locais, estados e países que apareciam ali dentro dessa música. E depois pedia para que eles abrissem o Atlas Geográfico e buscassem a localização, naquele sentido mais tradicional do Atlas, né? Buscassem a localização, qual continente, se era um país, se era um estado, né? E o que significava aquele nome. E aí era um desespero, gente. Eu reproduzi várias vezes depois, né, nos cursos de formação, e sempre foi a mesma forma. Todo mundo praticamente abria o Atlas e começava a folhear para poder descobrir e responder minhas perguntas. Eu deixava um tempo e logo em seguida eu parava tudo, né? Eu digo, vamos lá, vamos entender o Atlas, né? E aí pedia para que eles abrissem aquele índice que tem atrás e comecei a trabalhar que qualquer lugar que citado dentro do Atlas eles poderiam localizar a partir daquele índice, para um sistema, né, de quadrantes, latitude, longitude, mas ali no Atlas representado por números e letras, enfim, dependendo da dinâmica do Atlas. Gente, eu vou dizer que quase 70% dos alunos que já eram professores, né, e nos cursos de formação continuada aí, quase 70% das pessoas não sabem usar essa dinâmica do Atlas. E aí eu comecei a trabalhar, né, o conceito de coordenada a partir desse exemplo, a partir de uma música que startou todo esse processo, né? Então, assim, para mostrar a dificuldade, às vezes, do próprio Atlas. Outro recurso muito utilizado nas escolas, eu acho que muita gente, principalmente nas particulares, né, já deu aula com aquilo, eu não sei como é que tem funcionado hoje, porque eu já estou há 12 anos praticamente afastada diretamente do ensino básico, mas indiretamente eu continuo atuando através do PIBID. A gente trabalhava nas escolas particulares com livrinhos complementares que eram com mapas, onde você passava uma atividade complementar que o aluno pintava e tal. Aquilo ali também era usado de maneira totalmente tradicional. Não sei se continua ainda, talvez em algumas escolas ainda se reproduza isso. Isso era cartografia, né? Sem uma ligação. Hoje, pensando nas geotecnologias, e aí pensando dentro desses currículos que eu apresentei para vocês, né? Você quase não tem a inserção das geotecnologias dentro dos currículos na licenciatura. Isso acaba sendo uma dificuldade imensa para você fazer essa transposição para a sala de aula, né? Quando você pensa que se dentro do processo formativo você não teve essas disciplinas, né, e você às vezes se sentiu confortável em fazer todas as demais disciplinas sem usar as geotecnologias, você acaba tendo uma dificuldade do uso dessa tecnologia lá quando vai para a sala de aula também, né? E muitos professores não têm condição, não têm tempo, né, por conta de toda a precariedade posta, de fazer um curso de formação ou de parar em cima de um programa para aprender a utilizar esses recursos, né, para depois traduzir isso para a sala de aula. Então, acaba sendo bastante complexo, né, você pensar nas licenciaturas. Primeiro que começa que
já existe uma lacuna no processo formativo, né? E aí depois essa lacuna se amplia mais quando o aluno vai para a sala de aula, né? E muitas das vezes, e esse momento que a gente está vivendo está nos mostrando isso, né? Os alunos, eles acabam tendo muito mais a inserção nesse mundo tecnológico que a gente. Eu ainda estava comentando antes dessa atividade começar, né, com o grupo, que eu mesma fui inserida no mundo tecnológico da noite para o dia, quando veio a pandemia, né, a gente tem a nossa atividade do grupo de pesquisa que está acontecendo online, né, do GEA, e da noite para o dia, literalmente, eu virei uma youtuber, tive que aprender a mexer com todas essas ferramentas, agora a gente já está dando aula de maneira online, né, errando muito, porque isso não fazia parte do nosso cotidiano e a gente teve que se inserir, e eu vejo toda a problemática, né? Tenho as minhas filhas em idade escolar, e hoje a gente tem teleaula para elas, e os professores da rede particular e pública, né, foram expostos muito mais cedo do que a gente. Nós na universidade, a gente teve um tempo de preparo, eu busquei ferramentas na internet, busquei cursos, né, para tentar me preparar de março até a minha entrada efetivamente na teleaula está sendo agora, foi semana passada, né? Mas os professores da educação básica não, eles tiveram que da noite para o dia se inserir nesse meio tecnológico, e para muitos deles é a primeira experiência, assim como foi para mim, né? É a primeira experiência de fato no mundo tecnológico, né? Lidando com esses recursos que a internet tem. Imagina, muitas das vezes, os professores dentro das geotecnologias, né? Principalmente aquele professor que às vezes é um aluno trabalhador, trabalha, né, numa parte do tempo, faz uma universidade em um determinado período, e às vezes ele fica com aquele conhecimento de fato que ele teve ali na universidade, ele não consegue, né, ir além. E se dentro da universidade os currículos às vezes não têm as geotecnologias inseridas, isso vai provocando as lacunas, né? E aí depois em sala de aula é muito mais difícil você recuperar, né? O papel das disciplinas, né, da cartografia temática e básica, talvez o caminho seja a gente repensar de fato as emendas, né, repensar de fato, e aí já tentando também entrar na questão, né, da 3, os currículos precisam ser repensados, né? A gente tem passado aí por reformas curriculares, nós no IEM acabamos de aprovar uma, né, está em processo de implementação, que são muito complicados. O currículo é disputa, né? O currículo é espaço de disputa. Então, introduzir ou eliminar uma disciplina dentro de um currículo da graduação, por exemplo, é muito complexo. São várias questões que estão em pauta. Quando você amplia, você está impactando diretamente a vida do aluno, né? Inclusive na carga horária final do curso, no tempo de realização do seu processo formativo. E quando você diminui, você também pode estar impactando. Então, muitas das vezes eu vejo que, para trazer essas informações para vocês, né, eu percebi que as emendas que estão vinculadas ao currículo oficial, né, o currículo que está ali posto, são emendas de uma cartografia bastante tradicional, né, bastante antiga, e que poucas são as reflexões que, de fato, a gente pode fazer da cartografia escolar. E eu acho que isso não é só da cartografia, né? A gente pode pensar praticamente, se a gente for analisar os currículos das universidades, o currículo está muito voltado para aquela área, né? Eu vou dar uma disciplina de clima, então eu penso em todos os elementos, fatores da climatologia. Até porque você pensa, às vezes, numa inserção de uma disciplina dessa em 6 meses, que, na verdade, não são 6 meses, né? Uma carga horária de 60 horas, e que você precisa passar todo o processo, todas as informações, né? Trabalhar todos os elementos de uma disciplina ao longo de um semestre, que, às vezes, é o único contato que o aluno tem com essa disciplina. Então, essa dinâmica é bastante complexa, pensar no currículo é complexo, né?
mas ela precisa ser repensada. Eu acho que aquele exemplo do CAP da UERJ, né, é um exemplo de trazer uma cartografia aplicada à sala de aula, né, onde você tem os elementos básicos para se discutir a cartografia, mas faz essa inserção com o contexto escolar. Eu acho que pode ser uma saída aí bastante interessante, né? E repensar o currículo, que seja ele, né, o tradicional ou o currículo oculto, ele é fundamental, porque precisa que os professores da universidade façam essas pontes, né? E também precisa que o aluno faça essa ponte quando chegue lá na sala de aula, né? E pense no currículo escolar também de uma maneira integrada, não da maneira como está descrito dentro de uma proposta curricular ou dentro de uma proposta do livro didático, né? Então, muitas das vezes a gente precisa esquecer o currículo para poder avançar nele, né? O que eu falo? O que significa esquecer? Buscar temáticas referentes às competências e habilidades, seja lá o nome que a gente vai dar a isso, né? O que a geografia precisa passar para aquele aluno naquele determinado ano? Acho que é essa questão que a gente precisa responder para os nossos alunos, né? E aí, 2 tempos na semana, a gente vai conseguir, 2 ou 3 tempos, né? A gente consegue fazer um caldo bem legal, né? Eu acho que consegue trabalhar de uma maneira bastante integrada. É mais difícil, dá mais trabalho, mas pensar numa geografia crítica sem esquecer da base, né? Sem esquecer da geografia, que dos conceitos e categorias da própria geografia, tá? E diante dessa mudança aí que está em curso, né? Todos serão impactados, né? Eu vejo que a gente teve perdas muito grandes, né, com a base nacional, a gente tem uma discussão longa pela frente para a implementação de fato, né, e tanto a escola quanto as universidades, elas vão precisar repensar muitas coisas, né, repensar o currículo, repensar a sua atuação, porque senão a gente vai ter problemas sérios aí, né, todos serão impactados, né, e o currículo é isso, disputa, um palco de muitas lutas, né? E a gente vai continuar resistindo, que eu acho que é fundamental, sempre falar tanto na universidade quanto na educação pública, né? Na rede básica de ensino, a gente precisa resistir, lutar para que o ensino continue sendo feito, né, de forma democrática, de forma gratuita, né, de qualidade, porque todos fazem um trabalho maravilhoso, né? Independente tendo suas limitações ou não, acho que o trabalho que principalmente que vocês fazem na rede pública é fantástico, porque não é fácil você ter 30, 40, 50 alunos numa sala de aula e poder fazer uma geografia diferente. E esse é o grande desafio, né, do professor. Eu acho que é isso. Obrigada, professora. Eu queria agradecer em nome da comissão organizadora desse evento. A gente fica muito feliz pela sua participação hoje, sua contribuição, né, para o ensino de geografia. O pessoal gostou muito. A Flaviane disse que quer ter aula com você. Obrigada. E é isso, dando um gancho da geotecnologia que você falou. Semana que vem, terça que vem, nós teremos nosso último encontro e vai ser sobre geotecnologia com 2 grandes professores, o Danilo Melo e a Érica Cerqueira. Aí a gente vai falar sobre geotecnologia. Convido a todos também para a próxima terça que vem, às 6h30. E eu queria agradecer mesmo suas palavras. A galera gostou muito, depois você dá uma olhada pelo Facebook, que vai estar gravado. E quem perdeu os últimos dias, tá tudo gravado, as últimas aulas, aqui na nossa página do Facebook. E quem não recebeu o formulário da inscrição, manda uma mensagem pra gente no Facebook, que a gente vai dar uma olhada e para todo mundo receber os certificados. Se você quiser falar alguma palavrinha aí, muito obrigada. E é isso. Então, gente, agradeço imensamente o convite, né? Espero que eu tenha atendido aí as expectativas de vocês, né? Eu acho que é um diálogo que se inicia. Se vocês quiserem
a comissão organizadora aí tem o meu e-mail, né? Pode passar e a gente vai se mantendo contato, assim. Nós temos nosso grupo grupo de pesquisa, né? Que a gente vem discutindo várias questões, e coloco à disposição, se quiserem me mandar alguma pergunta, se eu puder ajudar, né? Eu respondo, e agradeço imensamente por esse final de tarde aí maravilhoso aí que vocês me proporcionaram, né? Fico muito feliz, agradeço pelo convite, e procurem a gente, né? Eu acho que o que vocês estão fazendo aí como trabalho é fundamental, o que eu sempre falo, né? Todas as lives, esses encontros que são possíveis a partir desse momento, que eu acho que vai ser o grande legado aí que fica da pandemia, né? Essa possibilidade da gente se encontrar virtualmente, pessoas do Brasil inteiro, né? Que estão nos assistindo, vocês, eu aqui, situações em que no momento normal talvez não fossem possíveis, né, da gente conhecer o trabalho de cada um. Então eu agradeço imensamente e parabenizo aí pelo evento aí, parabéns pela iniciativa.